No sábado, 10 de fevereiro de 2018, uma mulher fez uma refeição simples de feijão e pico de galo preparada por sua mãe Paula e saiu de sua casa. As imagens na tela são os últimos registros visuais conhecidos dela. Este é um caso que cativou e obcecado muitas pessoas no Chile. Fernanda Maciel é uma mulher de baixa estatura, com menos de 1,5 metro de altura, mas o que chocou em seu desaparecimento é que ela estava grávida de 32 semanas, ou 7 meses na época. O desaparecimento de Fernanda foi estranho, pois ela não deu nenhum indício de que queria partir. Ela tem um namorado amoroso aprovado por sua família. Eles estavam planejando se mudar para uma nova casa que conseguiram juntos. Mas quando a verdade finalmente foi descoberta, chocou e repugnou muitos. Aviso justo: algumas coisas que vou contar podem ser difíceis de ouvir. Oi, aqui é o Victor do Crimes Anatomy. Semanalmente, pesquiso e apresento casos criminais globais. Porque a verdade é mais estranha que a ficção. Retornando ao dia em que Fernanda Maciel desapareceu. Quando ela comeu seus feijões e pico de galo, sua mãe percebeu que ela parecia diferente. Inusitadamente quieta. Paola lembrou depois que não conversou ou brincou com seus irmãos mais novos como de costume. Servia a comida dela, mas ela comeu em silêncio total. Às 5h29 da tarde, Fernanda deixou sua casa na rua Puntiago, levando apenas suas chaves e celular. Ela cruzou o cruzamento em direção à rua La Lima, uma rota que ela já havia percorrido muitas vezes antes, mas desta vez ela nunca retornou. Paula esperou ansiosa por horas pela volta da filha para casa. As chamadas para o celular de Fernanda caíram no correio de voz como se o aparelho estivesse desligado. A situação era muito alarmante. Fernanda estava grávida de 32 semanas. No dia seguinte, 11 de fevereiro, Paola e o parceiro de Fernanda, Luiz Peterson, pai de seu filho ainda não nascido, relataram seu desaparecimento às autoridades. Os Carabineros, principal força policial do Chile, iniciaram a investigação. No entanto, sem sinais imediatos de jogo sujo, a Polícia de Investigações de Chile, especializada, ou Polícia de Investigações, ainda não estava envolvida. Os oficiais dos Carabineros distribuíram cartazes de desaparecidos, usaram redes sociais para compartilhar informações e interrogaram moradores locais. A única pista parecia ser uma filmagem de vigilância que mostrava Fernanda atravessando a rua Puntiago às 5h29 da tarde. O estranho é que nenhuma outra câmera próxima a encontrou. Um vizinho, Ortiga Migno, afirmou tê-la visto indo em direção às montanhas Andes. Apesar desses esforços, não houve mais pistas, avistamentos, atividade nas redes sociais e nem transações financeiras. Com o passar das semanas e meses e a proximidade da data prevista para o parto de Fernanda, seu desaparecimento se tornava cada vez mais desconcertante. Muitos temiam o pior, mas sua família se recusou a desistir, determinada a descobrir a verdade e encontrar sua filha. Para entender o desaparecimento de Fernanda, também é crucial examinar sua história de vida. Fernanda de Marius Maciel Correa nasceu em 9 de maio de 1996 em Indepência, Santiago, Chile. Após a separação de seus pais em 1999, ela e seus irmãos foram criados por sua mãe, Paola, que mudou a família para Conchale. Inicialmente, Fernanda se adaptou bem à mudança. Ela se saiu bem na escola, manteve uma personalidade alegre e continuou conectada com seu pai. No entanto, ao entrar na adolescência, o comportamento de Fernanda começou a se deteriorar. Suas notas caíram e ela desenvolveu um temperamento explosivo, conflitando frequentemente com colegas, irmãos e até sua mãe. Sua mãe, preocupada, procurou ajuda com os orientadores escolares. Em 2007, ela foi enviada para uma instituição para menores em risco, mas a intervenção se mostrou ineficaz porque ela ficava fora até tarde, ocasionalmente não retornando para casa.
A polícia frequentemente a encontrava junto a adolescentes envolvidos com drogas. E sendo uma adolescente impressionável, ela adotou os hábitos deles, caindo cada vez mais no abuso de substâncias. Embora Fernanda ainda morasse com sua mãe e irmãos, ela se tornou emocionalmente distante. Ela passava a maior parte do tempo dormindo e só saía para ver amigos e alimentar seu vício. Seu desempenho acadêmico continuou a cair, forçando-a a repetir um ano. Então, a tragédia aconteceu no dia 2 de julho de 2012, quando o pai de Fernanda morreu subitamente de um derrame. Devastada, Fernanda homenageou-o com uma tatuagem de seu nome, mas sua morte alimentou ainda mais sua espiral descendente e comportamento autodestrutivo. Tentativas de intervenção por membros da família resultaram em confrontos explosivos. Ela bebia muito e passava as noites fora, frequentemente não voltando para casa. Ela mal se formou no ensino médio, mas conseguiu garantir um trabalho como anfitriã de uma boate. O ambiente só reforçou seus maus hábitos. Ela passou por relacionamentos instáveis. Sua espiral descendente prosseguiu. Até o dia em que ela conheceu Louis Peterson, um motorista de táxi de 36 anos, e ele parecia se importar genuinamente com ela. Na verdade, ele até ganhou a confiança de sua mãe e foi bem-vindo em sua casa. Fernanda apresentou melhoras. Ela controlou a maior parte do uso de drogas e seu relacionamento com Luiz, embora não sem o ocasional drama, parecia estável pelo menos. Mas como muitos casais, havia ciúmes. Ela, uma vez, arranhou o táxi de Luiz em um surto de ciúmes, mas tais incidentes eram infrequentes. Fernanda eventualmente deixou o trabalho na boate e se tornou garçonete em um restaurante local. A posição proporcionava um ambiente laboral mais salubre. Porém, ao descobrir que ela estava grávida, seu empregador a demitiu. Mas desta vez, em vez de entrar em espiral descendente, Fernanda tomou uma ação legal e foi reintegrada com sucesso à sua posição após uma reclamação na inspeção do trabalho. Na época de seu desaparecimento, Fernanda já havia superado seu passado problemático e estava determinada a construir um futuro melhor e acolher o nascimento de sua filha. Quase um mês se passou sem nenhum resultado, e em 5 de março de 2018, a família de Fernanda estava tão frustrada que lançou uma queixa oficial contra os carabineros. Isso fez com que a Polícia de Investigações mais especializada assumisse a investigação. A Polícia de Investigações é conhecida por sua expertise em casos criminais, e eles não perderam tempo para explorar várias teorias que poderiam ajudar a explicar o desaparecimento de Fernanda. A teoria de fuga. Eles investigaram se Fernanda havia apenas fugido, possivelmente após uma discussão acalorada com Luiz ou para se reconectar com outro amante. Essa teoria realmente ganhou alguma atração na mídia, porque um casal em férias em São Carlos de Bariloche, Argentina, afirmou ter visto uma mulher parecida com Fernanda que parecia ter passado por uma cirurgia estética. Paula, agora desesperada por respostas, viajou para a Argentina, mas após muita exploração, ela descartou firmemente essa teoria de fuga, enfatizando que Fernanda não fugiria simplesmente e deixaria todos os seus pertences em casa. Além disso, ela estava ansiosa para se mudar para a casa que Luiz estava construindo para a família em expansão. Em seguida, investigou-se a teoria do tráfico de drogas. Os investigadores avaliaram se o passado de Fernanda estava relacionado ao seu desaparecimento. Embora ela tivesse deixado essa vida para trás, começaram a surgir rumores de que ela havia sido vista com um conhecido traficante de drogas, Alexandre Ayutan, e sua parceira, Maria Araya. Um dia antes de desaparecer, testemunhas viram Fernanda segurando um pacote durante o encontro. No entanto, tanto Ayutthaya quanto Araya forneceram álibis e foram descartados. A atenção, então, se voltou para Joel Cuevas Flores, um traficante de drogas local e ex-parceiro romântico de Fernanda.
Apesar das alegações de que a namorada de Cuevas, Francesca Orlana, havia ameaçado Fernanda um ano antes, ambos foram inocentados durante o interrogatório por prisões não relacionadas. A próxima teoria foi a teoria do acidente, onde alguns especularam que Fernanda pode ter morrido em um acidente, possivelmente quando viajava por aquela estrada. No entanto, não havia evidências de acidente e nada mais foi visto nas outras câmeras. Isso fez os investigadores descartarem essa teoria muito rapidamente. Outra teoria sugeriu que Fernanda estava deprimida e tirou a própria vida. Mas amigos e família foram rápidos em descartar essa teoria, lembrando a todos que ela estava animada com o bebê e estava colocando sua vida em ordem. Outra teoria é que ela poderia ter sido sequestrada, mas não houve pedidos de resgate e também não havia evidências físicas para apoiar este cenário. Por fim, devido aos seus antigos laços com o mundo das drogas como consumidora, os detetives ponderaram a possibilidade de um assassinato relacionado a drogas, especialmente para acertar dívidas. Mas como em todas as outras teorias, nenhuma evidência concreta jamais emergiu. Ao investigar suspeitos, a Polícia de Investigações examinou todos na vida de Fernanda. Surgiram vários suspeitos, cada um com possíveis motivos e oportunidades. Suspeito 1, seu namorado atual, Luiz Peterson. Seu relacionamento, apesar de parecer estável, teve conflitos. Amigos revelaram que Fernanda tinha expressado preocupações sobre o temperamento controlador e verbalmente abusivo de Luiz. Luiz reconheceu que eles tinham suas discussões, mas negou que houvesse qualquer abuso físico. Tivemos problemas como qualquer casal, ele disse, mas estávamos animados com o nascimento de nossa filha. Após uma investigação minuciosa pelas autoridades e a verificação de seu álibi, que os colocava em um local completamente diferente de Fernanda e, apesar de algumas dúvidas sobre a autenticidade de seu relacionamento, nenhuma evidência parecia ligá-lo a qualquer crime e ele acabou sendo descartado. O próximo suspeito é um taxista. O taxista e Fernanda foram vistos juntos várias vezes. Amigos alegaram que ele tinha sido excessivamente persistente, pedindo um número e oferecendo roupas de bebê, mas o motorista negou ter assediado ela, dizendo que ela havia trocado voluntariamente informações de contato com ele depois que ele a levou para um hospital por um problema médico. No entanto, algumas mensagens de texto recuperadas do telefone de Fernanda contradiziam a história, mostrando que ela o acusou de ser muito insistente. Agora, apesar das suspeitas iniciais, o motorista também forneceu um álibi e os testes forenses em seu veículo não apresentaram evidências de jogo sujo. Os próximos suspeitos eram os colegas de Fernanda, no restaurante onde trabalhava. Enquanto alguns reconheciam seus esforços para mudar de vida, outros relatavam conflitos frequentes sobre gorjetas e pontualidade. Um supervisor admitiu que ninguém gostava dela. Porém, nenhum colega de trabalho parecia ter motivo ou algo a ganhar com seu sumiço, sendo todos inocentados. Mas havia mais um suspeito na vida de Fernanda, seu amigo de longa data, Felipe Andreas Rojas Lobos. Ele era um vizinho e amigo, e eles se conheciam há mais de uma década. No dia, a notícia se espalhou de que Fernanda planejava encontrá-lo na vinícola e armazém onde ele trabalhava no dia em que ela desapareceu. E de fato, as imagens de segurança mostraram Fernanda caminhando em direção ao armazém às 5h29 da tarde. Não havia imagens dela realmente entrando no armazém. Quando questionado, Felipe confirmou que planejava ver Fernanda naquele dia, mas ela nunca apareceu. Ele até enviou uma mensagem no WhatsApp para ela às 20h05 dizendo: "Você nunca veio, eu esperei por você secretamente." Mas os investigadores, céticos quanto ao seu relato, decidiram examiná-lo mais a fundo. De fato, 2 dias depois, imagens de vigilância mostraram ele carregando um saco de cimento de 25 kg para o armazém
uma compra que foi feita recentemente e uma compra que não estava relacionada às suas funções de trabalho. Os sinais de alerta seguiam se acumulando. No dia 13 de fevereiro, Felipe foi flagrado por uma câmera inspecionando as câmeras de segurança ao longo da rua La Lima, aparentemente verificando se elas capturavam a entrada do armazém. Ele havia recrutado a ajuda de um amigo, Christian Lobos Trullijo, para ajudar. Christian, mais tarde, revelaria à polícia que Felipe especificamente perguntou a ele se as câmeras estavam apontando para o armazém. No dia seguinte, 14 de fevereiro, Felipe renunciou abruptamente ao seu trabalho no armazém. E isso foi estranho, porque quando ele queria o emprego, ele havia assegurado aos seus empregadores que ficaria nesta posição por pelo menos um ano. Durante as fases iniciais da investigação, os carabineiros também revistaram o armazém e a casa de Felipe, mas não encontraram evidências de jogo sujo. A polícia de investigações permaneceu cética em relação a ele, mesmo quando o caso esfriou e parecia não haver atualizações por um longo tempo. Então, um dia, 16 meses depois, em junho de 2019, tudo mudou quando uma mulher veio a público com um depoimento explosivo. Para manter o anonimato, vamos chamá-la de Nancy. Nancy revelou que Felipe confessou a ela sobre matar Fernanda. Segundo Nancy, Felipe realmente disse que encontrou Fernanda no armazém em 10 de fevereiro. Eles fumaram maconha e conversaram. Mas a conversa ficou sombria quando Felipe mencionou sua ex-namorada extorquindo-o. Supostamente, Fernanda se tornou confrontadora. E no calor do momento, Felipe a empurrou. Ela caiu, batendo a cabeça em um móvel e começou a convulsionar. Felipe começou a entrar em pânico. Ele não sabia o que fazer. Ele tentou ajudar, mas ela não respondia. Ele sentou em seu estado de pânico. Ele cavou uma cova e a enterrou no quintal do armazém. Quando Nancy o confrontou inicialmente, ele disse que inventou isso por causa do estresse e, inicialmente, ela acreditou nele. Mas durante os meses juntos, o comportamento dele parecia mudar. Ele vivia olhando por cima do ombro, disse ela. Ele continuava me implorando para não contar a ninguém o que ele me disse. Foi quando percebi que ele falava a verdade. Ele pode ter realmente feito isso. Seguindo a dica de Nancy, os investigadores voltaram ao armazém em 24 de junho de 2019. O que eles descobriram confirmou seus piores medos. Mas era muito pior do que Nancy inicialmente havia dito a eles, como entraremos em detalhes em um momento. Em 24 de junho de 2019, quase 16 meses após o desaparecimento de Fernandes, os investigadores chegaram ao armazém na Rua Lima. Eles começaram a escavar o quintal, um espaço cheio de entulho e parcialmente tomado por arbustos. A equipe forense, juntamente com os policiais, limpou cuidadosamente a área. Inicialmente, usando ferramentas manuais, eles cavaram aproximadamente 35 centímetros no solo antes de encontrarem uma superfície sólida, uma laje de concreto, aproximadamente 115 por 50 centímetros, e com uma espessura de 5 centímetros. Quando conseguiram tirar a laje do caminho, notaram um pó esbranquiçado. Esse pó foi posteriormente identificado como cal. Eles continuaram cavando cada vez mais fundo, e foi quando encontraram um sapato branco, que estava preso a um pé humano, o primeiro sinal inconfundível de que haviam encontrado um corpo. A escavação adicional revelou uma lona branca, firmemente enrolada nos restos. O corpo estava posicionado em uma postura forçada de feto, com as mãos amarradas por um pano. Estava bem preservado e quase inconfundivelmente era de Fernanda. E seu vestido estava puxado até a cintura, expondo suas partes íntimas, e sua roupa íntima estava rasgada e deslocada. Esses detalhes indicavam que ela provavelmente havia sofrido um ataque violento antes de sua morte. Notavelmente, o corpo estava mumificado.
parecia estar preservado por aquele pó branco ou cal e cimento que o cobria. Paola foi chamada imediatamente para o local. Quando ela chegou, ficou desolada, porque reconheceu os brincos e as roupas de Fernanda. Por meio de impressões digitais e tatuagens, os investigadores confirmaram o temor da família de Fernanda. O corpo realmente pertencia a Fernanda Maciel Correia. A equipe forense no local, liderada pela doutora Vivian Bustos Bacurezo, realizou um exame preliminar. O estado mumificado do corpo, desprovido de colonização de insetos, sugeriu que ele havia sido enterrado logo após a morte, minimizando a exposição a elementos externos. Durante a autópsia, a equipe descobriu uma fratura no osso hioide de Fernanda, um osso em forma de U no pescoço acima da laringe. Esse tipo de fratura é frequentemente associado à estrangulação. Foram encontrados infiltrados hemorrágicos ou áreas de sangramento nos músculos do pescoço, incluindo o esternotireóideo e esternorrioídeo. Esses achados, juntamente com lesões de compressão na laringe e traqueia, confirmaram estrangulamento manual ou por ligadura. No pescoço de Fernanda, encontraram um pedaço de lona, firmemente amarrado, usado como ligadura. A força da compressão havia fraturado o osso hioide dela e causado as outras lesões observadas. O estrangulamento provavelmente induziu o trabalho de parto, rompendo a bolsa. Privado de oxigênio, o feto sufocou com os fluidos amnióticos que preencheram seus pulmões. Especialistas concluíram que o feto foi expelido post-mortem devido à pressão da laje de cimento e do solo comprimindo o corpo de Fernanda. Perto dos restos mortais, os investigadores encontraram evidências cruciais. Um conjunto de chaves enferrujadas com um chaveiro em forma de coração pertencente a ela. Um sutiã preto e uma calcinha rosa, ambos rasgados, mostrando sinais de uma luta violenta. Um invólucro de cimento da marca San Juan, correspondendo ao cimento que Felipe comprou em 12 de fevereiro de 2018. Esses itens pintaram um quadro sombrio de premeditação e uma tentativa de ocultar um crime hediondo. As imagens de circuito fechado de televisão foram cruciais para reconstruir os eventos em torno do desaparecimento de Fernanda. Em 10 de fevereiro de 2018, Felipe foi registrado chegando ao armazém em sua bicicleta. 12 minutos depois, Fernanda foi vista saindo de casa e indo em direção ao armazém, atravessando a Rua Pontiago antes de desaparecer de vista devido à vegetação densa. Às 17h33, 2 cachorros pareciam estar saindo do armazém, provavelmente levados por Felipe, depois que Fernanda foi deixada dentro. Entre 5h33 da tarde e 7h34 da noite, o crime parece ter ocorrido. Às 7h34 da noite, Felipe foi capturado, saindo do armazém em sua bicicleta. Mas em vez de voltar diretamente para casa, localizada bem ao lado da casa da própria Fernanda, ele fez um percurso circular, um comportamento que os investigadores mais tarde atribuíram a uma consciência culpada. Em 12 de fevereiro, Felipe foi registrado estar comprando um saco de cimento, San Juan, de 25 kg em uma loja de ferragens em Conchale. O saco azul claro encontrado na cena tinha o logotipo da marca, mas ele voltou novamente à loja, desta vez comprando argamassa. Ele transportou os materiais com sua bicicleta 2 vezes. Como você sabe, no dia seguinte, 13 de fevereiro, ele foi flagrado por câmeras, examinando câmeras ao longo da rua, e então, no dia 14 de fevereiro, renunciou abruptamente ao cargo. Essas ações parecem indicar uma tentativa desesperada de evitar a detecção. O julgamento de Felipe Andréas Rojas Lobos começou em 6 de março de 2013 e contou com mais de 58 testemunhas e 41 especialistas. A acusação enfatizou a brutalidade do crime, destacando a vulnerabilidade de Fernanda como uma mulher grávida que confiava em Felipe, um homem que ela conhecia há mais de uma década.
Apesar dos esforços do advogado de Felipe por um novo julgamento, as evidências contra ele eram contundentes. A acusação construiu um caso sólido contra ele. Eles argumentaram pela sentença mais severa possível, citando suas ações calculadas e falta de remorso, e a pura brutalidade do crime, que abordaremos em um momento. Primeiro, houve declarações atrasadas e inconsistentes. Felipe Rojas não forneceu uma versão coerente dos eventos até 20 de dezembro de 2020, mais de 34 meses após o desaparecimento de Fernandes. Até então, já havia evidências cruciais suficientes reunidas contra ele, incluindo a localização do corpo, a causa da morte e seu acesso exclusivo ao armazém, que sua declaração atrasada acrescentou pouco valor às informações que os investigadores já haviam descoberto. Então Felipe foi a única pessoa que teve acesso ao armazém em 10 de fevereiro, conforme confirmado pela testemunha César Gonzalez, o proprietário do armazém, e Christian Rivera, o gerente. Felipe e outro homem estavam de férias. Felipe tinha chaves para fazer trabalhos estranhos e cuidar dos cães. Fernanda também havia dito ao seu amigo próximo, Nicolas, que ela estava indo ao armazém para encontrar seu amigo, Felipe, o que também o colocou na cena do crime, além de ela ter um motivo para ir até lá. Então, o estado do corpo de Fernanda contou uma história horrível. O vestido dela estava enrolado, expondo suas partes íntimas, e como sua roupa íntima estava rasgada com esses sinais de violência sexual, as evidências apoiavam que algo muito pior havia acontecido do que o que Felipe havia contado para Nancy. Felipe também havia mentido consistentemente para os investigadores. Ele havia dito à mãe de Fernanda que Fernanda nunca chegou ao armazém, apesar de saber que ela já estava morta. Ele enviou várias mensagens no WhatsApp para Fernanda no dia e depois fingindo que não sabia o que realmente aconteceu com ela. Ele também pediu a um funcionário da empresa para mentir sobre quando devolveu as chaves do armazém. Ele alegou falsamente para amigos e família que estava preocupado com o desaparecimento de Fernanda. Ele também mentiu sobre o motivo da compra de cal. Ele afirmou que seu chefe pediu para pintar a gruta, mas isso nunca aconteceu. Ele também disse à sua agora ex-namorada Nancy que Fernanda havia batido a cabeça e morrido acidentalmente, mas depois mudou a história. Havia também evidências de que ele tentou manipular testemunhas, como pedir a Nancy para mentir para a polícia sobre o corpo de Fernanda, conforme determinado por várias gravações de áudio. E então veio o comportamento após o crime. Em 12 de fevereiro, ele ligou para seu chefe, Christian Rivera, pedindo permissão para sair e procurar Fernanda. Contudo, as imagens de segurança revelaram que ele não saiu do armazém. Ele entrou 2 vezes com sacos, provavelmente contendo cimento e argamassa, saindo por volta das 16h18. Isso contradizia sua alegação de estar procurando por Fernanda e, em vez disso, apoiava a teoria da acusação de que ele se preparava para enterrar o corpo dela. Durante toda a investigação, Felipe demonstrou uma completa falta de empatia ou remorso. Testemunhas o descreveram como frio e manipulador, até mesmo fazendo piadas sobre a morte de Fernanda. Ele disse que ela agora está cozinhando em algum lugar. A acusação argumentou que Felipe é um psicopata narcisista e ele vê suas próprias ações com um sentido de desapego. Com base em meses de investigação, a acusação apresentou uma imagem horrível das últimas horas de Fernanda. Em 10 de fevereiro de 2018, ela deixou sua casa e foi atraída para um armazém na rua La Lima, número 1635, em Conchale, por seu vizinho e amigo de longa data, Felipe Rojas Lobos. Fernanda e Felipe se conheciam há mais de 10 anos. Ela confiava nele o bastante para encontrá-lo a sós, levando apenas as chaves e o celular. Ela não suspeitava do horrível destino que aí aguardava. Felipe planejou meticulosamente o crime. Ele havia cavado uma cova no pátio do armazém dias antes da reunião, um buraco com dimensões específicas para o corpo de Fernanda. A premeditação
sugeriu que Felipe pretendia matar Fernanda e esconder seu corpo muito antes do crime real acontecer. Por volta das 5h30 da tarde, Fernanda chegou ao armazém. Às 5h33 da tarde, Felipe soltou os cães do armazém, garantindo que eles não interferissem no que ele estava prestes a fazer. Dentro, Felipe traiu a confiança dela de formas hediondas. Ele a atacou por trás, dominando-a com seu tamanho e força. Felipe tem mais de 6 pés de altura e Fernanda menos de 5 pés. Como uma mulher grávida pequena, haveria pouco que ela pudesse fazer por trás. Ele penetrou nela. Fernanda tentou reagir, mas Felipe a amarrou. Felipe levou Fernanda ao ponto de inconsciência, deixando-a à beira da morte. A autópsia concluiu que Fernanda morreu de asfixia por estrangulamento, mas uma análise forense posterior da doutora Carmen Cerda sugeriu que ela pode ter sido enterrada viva, pois para ela as evidências apontavam para asfixia por sufocamento, provavelmente causada por estar envolvida tão apertada em um pano em uma posição fetal forçada que ela não conseguia respirar. A força, pressão e violência infligidas a Fernanda durante o ataque levaram Felipe a acreditar que ela estava morta quando ainda estava viva, e então ele a envolveu firmemente em um pano e a enterrou em uma cova rasa, onde ela acabou sufocando devido à falta de oxigênio e à posição fetal forçada em que se encontrava, onde ela não conseguia respirar. A filha ainda não nascida não teve chance e morreu afogada em líquidos amnióticos. Após o assassinato, todas as medidas de Felipe para encobrir seus rastros foram corroboradas. O saco de cimento, a argamassa de piso e os recibos das compras na loja de ferragens foram todos encontrados na cena do crime, surpreendentemente. Nota do autor: acho extremamente inacreditável que alguém deixaria recibos de coisas que comprou para encobrir um assassinato simplesmente jogados na cena do encobrimento. A filha, ainda não nascida de Fernanda, tinha um nome dado a ela antes de todo esse horrível calvário. Ela seria recebida neste mundo como uma menina Josefa. Em 25 de abril de 2023, o tribunal impôs a pena máxima de prisão perpétua, qualificada, a Felipe Andreas Rojas Lobos, citando a extrema brutalidade dos crimes, as circunstâncias agravantes de traição e certeza e a necessidade de manter a confiança pública no sistema jurídico.